Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso da Aula Paraná, sexto ano. E a aula de hoje é sobre ritos e rituais das religiões de matriz africana ou das religiões afro-brasileiras. Não se esqueça de pegar o seu caderno, sua caneta, seu lápis, para anotar as questões que nós vamos trabalhar com vocês e também para fazer as atividades, os quiz que nós vamos desenvolver durante a aula. Eu espero que vocês estejam animados, porque eu estou bastante animado para trabalhar com vocês umas temáticas bem diferentes. Mas, para início de conversa, vamos revisar um pouquinho o que a gente estudou na aula passada. Então, na aula passada, nós conhecemos um pouquinho os rituais sagrados da Igreja Católica Apostólica Romana e também da Igreja Luterana. Descobrimos que, embora elas sejam igrejas cristãs, as duas, tanto a luterana como a católica, elas possuem ritualísticas doutrinárias diferentes. Também descobrimos que a doutrina espírita não possui oficialmente rituais, mas algumas práticas são comuns em todo culto espírita, como o passe, a água fluidificada e a leitura do Evangelho. Agora que nós já revisitamos, relembramos um pouquinho o que estudamos na aula passada, os objetivos desta aula de hoje é conhecer diferentes ritos e rituais das religiões de matriz africana e reconhecer a sua importância dentro da preservação da memória das diversas tradições religiosas. Estão prontos? Então, vem comigo. Quando nós nos referimos à África, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Quando você pensa África, o que vem na sua cabeça? Anota aí no seu caderno, vai fazendo uma relação. Qual é a influência da cultura africana na religiosidade brasileira, você sabe? Essas são duas reflexões iniciais para a nossa aula. Mas, para ficar bem divertido, vamos começar logo com uma mão na massa, com atividade. E não se preocupe com certo ou errado. Aqui é só para ver o conhecimento prévio que você tem do assunto. Então, assinale as imagens correspondentes ao continente africano. Nós temos 3 imagens. E eu até coloquei o nome aqui, porque quem está usando o aplicativo, no YouTube, o pessoal que recebe o material em casa, precisa desse apoio. Então, A, Pirâmides do Egito. B, Girafa, Elefante, Baobá. C, Joanesburgo. Você vai ter um tempinho aí para você escolher qual dessas imagens, quando você olha aqui, te lembra África. Então, com vocês. Voltamos com a primeira atividade. Qual será que foi a imagem que você marcou? Vamos descobrir qual é a resposta correta? Será que as pirâmides do Egito estão na África? E elefantes, girafas e essa árvore, o baobá? E aquela cidade ali gigante chamada Joanesburgo? Qual será a resposta correta à imagem que representa o continente africano? A, B ou C? Todas as alternativas. Por que a gente fez essa atividade? Bom, nem todo mundo relaciona o Egito com a África. Costuma-se dividir a África não em Ocidente e Oriente, mas em cesariana e subcesariana. O que eu quero dizer com isso? Acima do deserto do Saara, onde está o Egito, e abaixo do deserto do Saara, onde estão as grandes florestas, inclusive a África do Sul. E esta cidade é a maior cidade mais urbanizada africana, que está justamente na África do Sul, a cidade de Joanesburgo.
Joanesburgo. Então, as 3 imagens são da África. E claro, elefante, girafa e os baobá é o que normalmente nos lembra a África. Gostaram dessa atividade? Então vamos em frente. Bom, quando nós falamos em religiões de matriz africana, aqui no Brasil, costuma-se pensar geralmente em Umbanda e Candomblé. E está certo. Mas existem muitas outras religiões que também são de matriz africana, como o Batuque, o Catimbó, Jurema, entre muitos outros. Bem, e para entender os rituais de matriz africana, que às vezes são um pouco diferentes do cristianismo, ainda que tenha influência do cristianismo, a gente precisa considerar que o batismo, a iniciação, as festas, os cultos, estão sempre ligados aos orixás. Os orixás são divindades ancestrais que eram cultuadas e são cultuados na África e foram trazidos para o Brasil com os negros escravizados no processo justamente de escravização. Inclusive o culto aos espíritos da natureza e toda essa ligação que as religiões de matriz africana possuem com a própria África. Bom, mas a gente tem que considerar também que nem todos os negros escravizados que foram trazidos à força para o Brasil, que vieram para cá, eram dos povos Iorubá ou Nagô, ou seja, nem todos os negros escravizados eram do culto aos orixás. Mas se eles não eram da religião nativa africana, qual será a religião que eles professavam? Muito bem, muitos professavam o islamismo. Isso mesmo, uma parte dos negros eram muçulmanos, foram convertidos ou revertidos, como os muçulmanos dizem, ao islamismo. Por isso que alguns hábitos das religiões de matriz africana que nós atribuímos ao culto aos orixás, na verdade, vêm do islamismo. Além disso, como já percebemos na atividade 1, precisamos considerar a religião egípcia como parte dessa religiosidade africana. Inclusive, no Brasil, nós temos uma organização internacional chamada AMORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Você já ouviu falar dos Rosa Cruz? Sabia que eles são de matriz egípcia? Vamos descobrir? Bom, então a AMORC Rosa Cruz é uma organização religiosa. Eles sempre se viram como uma ordem mística, assim como uma outra religião chamada Seichonoye. Com o tempo, agora, eles se assumem como religião, porque eles têm rito, texto sagrado, o próprio sagrado, enfim, a relação com alguma divindade. Então, é uma ordem místico-filosófica, mas também é uma organização religiosa. Mas o que os Rosa Cruzes buscam dentro da sua religiosidade ligada ao Egito? Eles buscam o aprimoramento universal da humanidade e o desenvolvimento espiritual do ser humano. Aqui é uma foto da fachada. Então, vocês já podem ver aqui na frente, claramente, a influência egípcia. Bom, a Ordem Rosa Cruz, ela é uma ordem iniciática. A pessoa faz estudos. Ela vai fazendo estudos que podem ser, inclusive na casa, igual vocês estão fazendo agora, nesse modelo EAD, remoto, à distância. E à medida que você vai estudando, aí sim, você tem que ir lá na grande loja fazer os rituais. Os rituais são de iniciação porque eles têm 9 graus iniciáticos. Você vai subindo nos graus iniciáticos à medida que vai estudando e aprendendo. E todos esses graus são práticas e estudos que visam o aprimoramento desse iniciado. Tem uma esfinge lá, é muito bonito. Inclusive, você encontra na aula Paraná, que nós gravamos sobre lugares sagrados, e também na Semana do Conhecimento, o tour virtual que aborda justamente os lugares sagrados, e parte foi gravado lá na AMORC. Bom, os ensinamentos dos Rosa Cruzes são baseados em conhecimentos milenares ligados à cabala judaica, ao hermetismo grego e ao monoteísmo egípcio. Sim, porque se o Egito tinha vários deuses, assim como os deuses gregos, ou seja, um politeísmo, o faraó chamado Akhenaton unificou a religião egípcia trazendo um tipo de monoteísmo egípcio, com o culto a Atom. Eles tinham Amon-Ra, que seja como o Deus Sol feito homem na Terra, e eles agora têm um culto monoteísta, o culto a Atom. Então, os Rosa Cruzes não são politeístas. Eles têm práticas ligadas ao faraó Akhenaton. Muito bem, mas
o que é a cabala? Eu falei aqui cabala, hermetismo, grego, o que será que é isso? Vamos saber mais? A cabala é um sistema filosófico-religioso de origem judaica, medieval, segundo o qual todo o universo é uma emanação divina. Tendo grande importância, então, a interpretação dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Aqui nesta imagem, você pode ver a chamada árvore da vida, ou Sefirot. E então tem o reino bem embaixo, a fundação, beleza, misericórdia, julgamento, conhecimento, sabedoria, compreensão e coroa. São como passo a passo que as pessoas têm que seguir para chegar a ser uma pessoa mais elevada. Os Rosacruzes meditam, recitam mantras, acendem incenso, estudam muito, tudo isso com o objetivo de se aprimorar enquanto ser humano. E o hermetismo. De onde vem essa palavra hermetismo? Bom, o hermetismo é um conjunto de doutrinas místicas, astrológicas, alquímicas, filosóficas atribuídas ao grande sábio grego Hermes Trismegisto. Toda vez que você fala de alquimia, magia, misticismo, tem a ver com o Hermes Trismegisto, essa coisa de mago e tal. E o Hermes Trismegisto, ele está ligado sincreticamente ao deus egípcio Thoth, ou Thoth, mas pode ser pronunciado Thoth, que é o deus egípcio da sabedoria, da matemática, da escrita e da arte. Aqui na imagem vemos ele justamente escrevendo. Então, quer dizer, tudo isso aqui é chamado de hermetismo, conhecimentos herméticos. Mas a cabala, e aí então, nesse momento nós chegamos no quiz, aquele momento de você meter a mão na massa e testar os seus conhecimentos. Bom, eu vou ler aqui a questão junto com vocês e vamos dar um tempo para vocês resolverem, tudo bem? Então, quando falamos em religiões de matriz africana ou de origem africana, geralmente pensamos em Umbanda e Candomblé. Contudo, nem todos os negros escravizados que vieram para o Brasil eram do povo Yorubá ou Nagô, que cultuavam ancestrais e orixás. Muitos deles eram adeptos do, letra A, do budismo, pois tinham contato com a Índia. Letra B, do islamismo, pois na Nigéria havia muitos muçulmanos. Do catolicismo, pois já haviam sido cristianizados. Um tempinho para vocês escolherem a opção correta e já voltamos. Voltamos com a resolução do nosso primeiro quiz. Qual foi a opção que você marcou? Vamos descobrir? Qual é a resposta correta? Grande parte, então, alguns dos negros escravizados eram adeptos de qual religião? Seria do budismo, pois eles tinham contato com a Índia? Não. Do islamismo, será que eles eram muçulmanos ou do catolicismo? Vamos descobrir? Então, a resposta correta é a letra B, como dissemos no início da aula, do islamismo. E, de fato, na Nigéria, muitos negros eram convertidos, revertidos, é o termo que eles usam, à religião islâmica. Bom, segundo quiz da nossa aula de hoje. A Ordem Rosa Cruz possui ensinamentos baseados em conhecimentos milenares, ligados à cabala judaica, ao hermetismo grego e ao, letra A, catolicismo ortodoxo. Letra B, culto africano aos orixás. Letra C, monoteísmo instituído pelo faraó Akhenaton. Vamos dar um tempo para vocês e já voltamos com a resposta.
Voltamos com a nossa aula de ensino religioso para o 6º ano, ritos e rituais de matriz africana. E o interessante é que estamos descobrindo que nem tudo que a gente fala da África tem a ver apenas com Umbanda e Candomblé. Também tem a religião egípcia, também tem muçulmanos e muitos outros. Mas agora vamos descobrir qual é a resposta do quiz número 2 da aula de hoje. Então, a Ordem Rosa Cruz possui nos seus ensinamentos elementos milenares da cabala judaica, do hermetismo grego e A, do catolicismo, culto africano aos orixás, B, ou C, monoteísmo do faraó Akhenaton. Vamos lá? A resposta correta, letra C, monoteísmo instituído pelo faraó Akhenaton. Então, os Rosa Cruzes estudam também, além da cabala judaica, o hermetismo grego, também o monoteísmo de Akhenaton, o culto a Aton. E tudo isso também é de matriz africana. Vamos para o nosso terceiro quiz, porque o importante aqui é vocês meterem a mão na massa, é vocês trabalharem e forçarem seu raciocínio na resolução de problemas e no raciocínio lógico. Muito bem. O hermetismo é um conjunto de doutrinas místicas, astrológicas, alquímicas, filosóficas atribuídas ao grande sábio Hermes Trismegisto, que é relacionado com Thoth, deus egípcio da ou do, ou seja, o deus egípcio Thoth era deus do quê? Letra A, sabedoria, matemática, escrita e artes. Letra B, do caos e do mundo inferior, ou do sol e da criação do universo. Um tempinho para vocês e já voltamos. Voltamos com a aula de ensino religioso e estamos tratando um tema super interessante, aposto que despertou a curiosidade de vocês. Estamos falando, no nosso quiz número 3, de hermetismo, conhecimentos místicos, astrológicos, alquímicos, filosóficos, atribuídos a Hermes Trismegisto, que tem sincretismo, está ligado ao deus Thoth, que é o deus egípcio A, sabedoria, matemática, escrita e arte, B, caos e mundo inferior, C, sol e criação do universo. Qual será a resposta correta? Letra A, deus da sabedoria, da matemática, da escrita. O deus do caos e do mundo inferior era o deus Set, ou Seth, mas enfim, Set. E o do sol e da criação é o próprio Ra. Bom, agora que nós já falamos desse assunto bem diferente, que é trazer para vocês essa descoberta. Não descobriram que a África que o Egito está na África, mas que nem todas as religiões de matriz africana estão ligadas apenas a Candomblé, a Umbanda e Orixás. Ampliamos nosso horizonte de conhecimento. Vamos falar então de um ritual afro-brasileiro, diferente também, que é Jurema Sagrada, ou Catimbó, lá do nosso querido Nordeste brasileiro. É uma manifestação religiosa de origem indígena, assim como a Umbanda, que tem origem indígena, mas influências do Candomblé e do cristianismo e do espiritismo, porque são religiões sincréticas, que unem elementos de várias outras, mas traz elementos também cristão e afro-brasileiro. Jurema é o nome de uma árvore. Tem uma mitologia envolvendo uma mulher indígena, a Jurema, mas é o nome de uma árvore que eles usam a casca para fazer um chá, uma bebida sagrada, uma bebida ritualística, que vocês podem ver na imagem. Eles tomam essa bebida, assim como outras que existem entre os povos indígenas. Os rituais do culto à sagrada Jurema unem dança, canto, culto ao espírito dos ancestrais e à natureza.
A bebida feita com a casca do tronco da árvore Jurema é utilizada nos rituais religiosos também do toré. O toré é um dos rituais indígenas do Nordeste. Numa das nossas aulas passadas, nós falamos do toré. Então aqui, como o brasileiro é bem típico fazer esse sincretismo, eles unem vários elementos cristãos, africanos e, claro, indígena. Os rituais do culto à Sagrada Jurema são mais um exemplo do sincretismo religioso brasileiro. O que é sincretismo? Juntar elementos de várias religiões. Onde desenvolveu-se no Brasil uma religiosidade, então, que une a cultura, une os elementos das matrizes culturais e manifestações brasileiras. E aí, nós vamos para o nosso quiz final, nosso último quiz da aula de hoje. Espero que vocês estejam se divertindo, hein? Passa rápido, né? Quando o tema é interessante, quando a gente está aqui fazendo o que gosta, ou seja, estudar e aprender. Bom, 4. Quando falamos em religiões de matriz africana, geralmente pensamos em candomblé e umbanda, mas existem muitas outras, como, letra A, o xamanismo, B, o judaísmo, C, jurema. Vamos dar aí um tempinho e na sequência voltamos com a resposta desse nosso último quiz de hoje. Voltamos com o último quiz da aula de hoje sobre religiões de matriz africana, ritos e rituais nas religiões de matriz africana. Muito bem, qual será a resposta do nosso último quiz? Além de candomblé e umbanda, qual seria aqui uma outra manifestação religiosa de origem africana? Letra A, o xamanismo, B, judaísmo ou a letra C, a jurema? Vamos descobrir qual é a resposta correta? Letra C, jurema. Xamanismo é próprio dos povos indígenas, ou ainda nativos da Europa Ocidental, do norte da Europa, é usado esse nome xamã. Também ali do norte da Rússia, também chamam de xamanismo. Judaísmo é do Oriente Médio, então jurema é uma manifestação religiosa brasileira sincrética que une elementos do cristianismo, também do xamanismo, mas, claro, da África, por isso é chamado uma religião de matriz africana. Muito bem, gostaram da aula? Vamos retomar um pouquinho o que a gente aprendeu hoje. Então nós conhecemos alguns rituais de matriz africana. Aprendemos que o Egito está no continente africano, ou lembramos que o Egito está no continente africano, e que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz possui uma doutrina formada com conhecimentos milenares, muito antigos, da cabala do judaísmo, do hermetismo grego e dos cultos monoteístas egípcios a Atom. E então, como já é de praxe, eu me despeço de vocês dizendo Shalom para todos aqueles que são do judaísmo, Salam Aleikum para os muçulmanos e islâmicos, Axé para quem é de candomblé, Namastê para os budistas orientalistas, Amém para todos os cristãos, assim seja para os espíritas, Atchê, Aeretê, Nhamandu para todos os guaranis e com isso cumprimento os povos indígenas. E minhas últimas palavras para vocês vêm de uma poesia de um brasileiro, Braulio Dessa, que diz: seja mais amor no peito, seja menos preconceito, não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.